a música na sua casa? Entrou a música na sua casa, eis que começa então o programa Gisele Almeida. Sim, porque aqui o astral é sempre este, porque é claro que a gente quer o quê? Que você fique aí. Para você ficar, você tem que se sentir muito, mas muito confortável. E a gente leva música, leva informação, você fica se sentindo desse jeito e aí você fica comigo, não é mesmo? Exatamente! Hoje não teve aquele Gisele Almeida, por quê? DJ, gosto daquilo, DJ. Porque aí eu encontro as pessoas. Programa Gisele Almeida. Eu encontro as pessoas e elas me olham e falam: Gisele Almeida, tá pegando, eu tô gostando. Tem que ter sempre, não é verdade? Concorda comigo? Tem que ter sempre, né? Viu? Escutaram aí, produção? Tá todo mundo aqui dizendo que tem que ter o Gisele Almeida. Gisele Almeida. Meus queridos, muitíssimo obrigada pela audiência. A gente está apenas começando o programa Gisele Almeida. E seguimos até meio-dia, portanto, você já sabe, de 11 ao meio-dia dá quanto? 60 minutos, que é igual a 1 hora de programa. Exatamente. E à noite tem Repeteco? Sim, todos os dias de segunda a sexta-feira você assiste ao vivo e depois assiste o Repeteco. E é claro que nós estamos onde? No YouTube, no Instagram, @Gisele Almeida Oficial. Você nos acompanha agora, neste momento, pelo Instagram também. Estamos aqui na Gazeta, canal 19.1. Caso você esteja assistindo TV e não sabe em qual canal você está, onde você está sintonizado, na TV Gazeta, canal 19.1. Mas você também pode nos assistir, como eu acabei de dizer, pelo Instagram, @Gisele Almeida Oficial. E é claro, é óbvio que este programa fica guardadinho, assim como todos os outros, no YouTube, Gisele Almeida CBA Oficial. Hoje estou economizando música, não sei por quê. Por quê? Você que agora quer saber quais serão os temas que abordaremos e quem serão os meus convidados, direi. Olha, vou receber uma convidada aqui hoje e eu fiquei muito triste porque ela não atende em Cuiabá. Ainda não. Eu já falei, venha para Cuiabá. Gostei dela. Gostei do tema que iremos abordar aqui. É muitíssimo importante para todas nós mulheres. Ela é uma profissional incrível. Eu tenho certeza que vocês irão gostar demais. E vocês também falarão a mesma coisa que eu disse agora. Dirão a mesma coisa. Você precisa vir a Cuiabá também. Atender aqui também. Vamos todo mundo pedir? Mas quem será esta mulher, meu Deus? Receberei daqui a pouco a doutora Fabiana Berch, ginecologista, especializada em saúde hormonal. Exato, é isso. Viu como é bom? Não tô te falando, tô te dizendo. Especializada em saúde hormonal, climatério e medicina integrada. Olha só que maravilha! E nós falaremos hoje sobre dores musculares. Mas espera aí, Gisele, para falar sobre dor muscular você vai trazer uma ginecologista? Não tá batendo aí, né? Há uma contradição? Não. Dores musculares, rigidez nas articulações, fadiga, cansaço excessivo. O que isso tem a tudo a ver? Porque nós falaremos sobre reposição hormonal. Exatamente. E esses sintomas, dores musculares, rigidez nas articulações, sono, fadiga, estresse, se você está sentindo isso agora, se você tem sentido isso nos últimos meses, nas últimas semanas,
e você já foi até ao ortopedista e nada foi descoberto, é porque você não fez ainda os exames necessários, porque pode ser que seja a falta de uma reposição hormonal. Aí sim você precisa buscar um outro profissional. No caso aqui, a doutora Fabiana Berge. Entendeu? Porque é tão importante. Por que eu tô dizendo que ela tem que sair de Primavera e vir para cá? Continue em Primavera, com certeza. Mas atendendo também em Cuiabá. Receberemos também hoje duas queridíssimas, Júlia Dias, que é micropigmentadora, Carol Dianês, nutricionista, as duas meninas da Casa Sublime, um lugar que eu adoro, um lugar que eu estou praticamente toda semana cuidando de mim, cuidando da minha saúde, cuidando da minha pele. Pois é, elas cuidam de mim e com certeza de você também. E hoje nós falaremos como cuidar da saúde e emagrecer mesmo com essa rotina louca que nós temos. A minha rotina é doida, a sua com certeza também é. Trabalho, família, marido, esposa, filhos, escola. Enfim, fico cansada. Só de falar já me cansa. E aí nós conversaremos com as duas e eu quero saber, tanto da Júlia quanto da Carol, que é nutricionista, como fazer tudo isso funcionar da forma correta. Porque nessa correria a gente faz tudo errado. Mas tem jeito de fazer certo com as meninas aqui. E nós queremos saber quais são os erros mais comuns, por exemplo, na alimentação. Pois é. E qual a importância da proteína, que falam tanto sobre a proteína? Qual a importância da proteína? E é importante a constância? Ser constante em tudo aquilo que você faz? Meu amor, isso eu tenho certeza que sim. Então, se você não está fazendo nada ainda, você começará hoje, depois da entrevista com a Júlia e com a Carol, da Casa Sublime. Então, aguardem, porque hoje o programa está sensacional. E para o programa sensacional, a gente brinda, não é mesmo? A gente brinda. Vamos lá. Tem um copo na mão? Tiago, um chazinho, um café? Enfim, estenda a mão para mim e brinde. Porque afinal é para você também que eu tô desejando. Saúde e vida longa para você, para vocês todos aqui. E eu volto já já. O governo de Mato Grosso mostra que é capaz. Foi lá e fez, vai lá e faz. O governo de Mato Grosso concluiu e entregou o Hospital Central, o melhor hospital público do Brasil. Você está num hospital de ponta, né? Algo que a gente nunca viu aqui dentro do estado de Mato Grosso. Nem hospital particular daqui oferece essa estrutura. E é gostoso quando você chega num ambiente acolhedor. Em menos de um mês, a médica encaminhou ela para fazer a cirurgia e, graças a Deus, foi rápido. Vai estar livre, né? Agora foi inaugurado o novíssimo Hospital Estadual do Alto Tapajós. E ainda tem mais 4 hospitais sendo construídos no estado. A gente está vendo muita coisa boa acontecendo, né? Mato Grosso merece. Muito. Governo de Mato Grosso, governo que vai lá e faz. Aqui o trabalho não para. Aquapark Pantanal, lugar da família feliz. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Aquapark Pantanal, lugar da família feliz. O SAMU não vai fechar em Cuiabá. O que o governo de Mato Grosso fez foi uma parceria entre SAMU e Corpo de Bombeiros. Todo atendimento agora é centralizado. O número de equipes mais que dobrou, saltou de 12 para 25. E o tempo de espera pelo atendimento caiu 9 minutos. Na prática, essa integração significa mais agilidade no atendimento para quem precisa. Se você precisar, pode ligar no 90, 192 ou 193, que o SAMU ou o Corpo de Bombeiros irá te atender. Governo de Mato Grosso.
A natação é uma das atividades mais completas para o corpo e para a mente. Na Academia Medley, o treino de natação para adultos é pensado para todos os níveis. Com orientação de professores experientes, você melhora a respiração, fortalece a musculatura, aumenta a resistência e ainda reduz o estresse do dia a dia. Cuide da sua saúde, movimente seu corpo e descubra o prazer de nadar. Academia Medley. Tradição, qualidade e resultados dentro d'água. Ah, Mato Grosso. A gente não esquece como era difícil. Há 8 anos estávamos quebrados. Salário atrasava. Escola de lata. UTI fechava. Mas isso ficou para trás. Olha o quanto nosso estado melhorou. O governo asfaltou, nos últimos 7 anos, mais do que tinha desde a criação do estado. Estradas que levam vidas. Pontes que ligam famílias. A educação estadual decolou. Da 22ª para a 8ª melhor do país. Hoje, o filho da educação pública tem uma oportunidade de verdade. O Ser Família está ajudando mais de 40 mil famílias a conquistar a casa própria. 5 hospitais públicos em construção. E o Central, o melhor hospital público do Brasil, já está atendendo. Em 7 anos, resgatamos o orgulho do nosso Mato Grosso. Nosso estado aprendeu a andar para frente. Encontramos o caminho certo. Tá muito melhor viver em Mato Grosso. Governo de Mato Grosso. E nós estamos de volta. E você que ligou a TV agora, saiba que você está na TV Gazeta, canal 19.1. E nós estamos ao vivo aqui na TV. Estamos ao vivo também no Instagram, @Gisele Almeida Oficial. E nós teremos o famoso Repeteco hoje à noite. E a produção vai gritar agora. Ouviram? Às 22h30 tem Repeteco aqui na Gazeta. Então você vai assistir, e como eu digo, você vai se apaixonar pelos temas e vai assistir novamente à noite e ainda mais. Você vai compartilhar. Vai com as pessoas que você gosta, porque o tema é bom e o que é bom a gente faz o que? A gente compartilha, não pode guardar. Não pode guardar. Por isso estou recebendo hoje aqui a doutora Fabiana Berch, que é ginecologista, e ela não guarda nada, ela vai trazer pra gente tudo que é novidade, até o que não é. Prazer, muito Gisele. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui, um prazer. Veio de longe. Não tanto, primavera. Ah, mas veio de longe. Vai aproveitar o dia hoje, já deu uma entrevista hoje pela manhã. Já, Gisele, à tarde tem mais 2 podcasts, aproveitar o dia. Tem que aproveitar. Em primavera hoje é feriado, né? Feriado municipal lá, dia do município. Dia do município. Você aproveitou então para nos agenda, nos ajudar. Não tem agenda do consultório da clínica. Que bacana. E eu disse aqui que eu gostaria muito que você viesse atender também aqui, né? E parece que já tem um movimento aí para isso. Vamos plantando uma sementinha aí, Gisele, vamos. E o assunto, doutora Fabiana, é muito importante, né? Sim. É muito, muito. E eu acho que será sempre. Nunca sairá da nossa pauta, nossa roda de amigas, não é mesmo, Jana? Especializada em saúde hormonal, climatério e medicina integrada. E hoje eu comecei o programa falando sobre as dores. Dores. Que às vezes pode até ser a dor da alma, gente, porque isso aqui chega a doer até a alma. Mas as dores musculares, rigidez nas articulações, fadiga, cansaço excessivo, sono. E você fica se perguntando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E você fala em dor muscular, você faz o quê? Você vai a um ortopedista, óbvio. Não é tão óbvio assim. E aí vem a doutora Fabiana para explicar para a gente que essas dores nem sempre são sobre um problema direto, né? Uma lesão ou algo assim. Exatamente. É algo que não se pensa e que há pouco tempo tem se falado. Dentro do assunto menopausa, que também há pouco tempo tem sido falado. Graças a Deus, mulheres influenciadoras, mulheres
atrizes famosas, né, É. estão vindo, nós médicos estamos colocando a cara, falando sobre menopausa. Porque, na verdade, a menopausa sempre existiu, não é, Sempre não é existiu, novidade, sempre né? existiu. Mas, Só que não era infelizmente, tão intenso, até porque a expectativa de vida das nossas avós, né, a gente considerava mulheres de 42, 45 anos velhas, Sim. né, idosas, a gente lembra disso das nossas avós. Com certeza. E hoje não mais, né, estamos no auge, né, as mulheres No estão no ápice. auge, no ápice da carreira, da vida, né, emocional e tudo. Mulheres engravidando nessa idade. Mulheres inclusive. engravidando. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, de os sintomas que vão surgindo, a gente tem que ter noção que isso pode estar acontecendo com declínio hormonal. E a gente não trata, a menopausa é um marco, né? A ausência de menstruação. Mas 10 anos antes disso, tu já pode ter os sintomas de oscilações hormonais. E esses sintomas é o que você falou, um deles que pouco se fala, que é a síndrome, né, músculo-esquelética da mulher da menopausa, ou síndrome músculo-esquelética da menopausa, que é aquela rigidez ao acordar, dores articulares, que pode predispor sim a uma artrite, a uma artrose. Confunde. As dores nas costas, dores nos joelhos, né? Dores. E que você não sabe o que faz e vai para o ortopedista. E o ortopedista vai lá e medica. Vamos medicar, faz uma ressonância, enfim, um exame de imagem. Não tem nada, né? E tá tudo aí, bem. segue com as dores. E segue com as dores. E não está tudo bem. Porque a gente entende, o estrogênio é um hormônio maravilhoso no corpo da mulher, que a falta dele leva a mulher a desandar mesmo, né? E derreter e desandar. Então perde colágeno, perde, né, a questão da elastina, então a gente vai perder também esse colágeno nas articulações e é onde vem os sintomas associados. A questão muscular, o músculo tem receptores para estradiol, então para estrogênio, então a gente precisa do estrogênio para ter a força física, ou a hipertrofia quando você está lá na musculação. E a falta dele também. E a falta do músculo sobre o osso é onde vai, né, ter o surgimento dessas dores, dessas lesões. Então, mais lesões musculares. Sim, esses profissionais que atendem essas mulheres com essas dores, eles não estão preparados para dizer, olha, pode ser que seja muito pouco preparo. Menopausa, você tem então procurar um outro profissional. É muito pouco preparo, até porque assim, eu me colocando na situação como ginecologista, a questão de 10, 12 anos para cá, é que a gente começou a entender. Porque o que você tem uma formação na sua residência, você coloca a menopausa, espera parar de menstruar para daí repor o hormônio. Só que assim, a medicina evolui e as outras especialidades, elas não têm esse acesso. O ortopedista vai estudar, né? Ele se especializa, faz as subespecializações dentro da área dele. E eu acredito que isso não vai ser comentado, não está sendo comentado. Deveria. E agora, recentemente, no final de março, eu estive em Harvard, daí teve um dia todo só sobre esse assunto. E a médica que trouxe uma ortopedista em medicina do esporte, doutora Vonda, eu não lembro o sobrenome dela. E ela trouxe isso e chamou muito a atenção. Porque hoje as mulheres também estão saindo mais de casa para praticar atividade física. Maravilhoso. E se ela não tiver esse suporte hormonal, de sono de qualidade, um suporte de recovery que a gente fala, de tratar a saúde de dentro para fora, ela vai ter lesão, ela vai ter uma artrose, ela vai ter uma piora desses sintomas por conta do esporte. E acaba desistindo da atividade física. Ou tem a dor e tem medo de ir, sabe aquela questão? E aí, o que a mulher tem que fazer, então? Bom, a gente sabe o caminho, né? A partir dessas dores, quem tá agora, as mulheres que estão nos assistindo, sabe que se o ortopedista disse que não tem nada, tem. Vai pro ginecologista, clama por... Tem alguma coisa. Isso. E ontem mesmo eu atendi uma senhora de 64 anos, ela disse, até ela entrou, né, mancando, assim, queixando de dor no quadril, dor, né, no lado do quadril ali, articulação, dores não sei se era cotovelo ou mão ali. Eu falei, pode estar relacionado porque ela não vinha fazendo reposição hormonal. Ela até já perdeu uma janela de oportunidade ali. Isso que eu ia perguntar. E quando perde? E quando perde? E quando perde? Na verdade, e quando perde, assim, em que momento que ela não tem mais? A partir de que idade até que idade? Se parou de menstruar? 10 anos, você tem uma janela de oportunidade para iniciar uma reposição hormonal sem grandes riscos.
Ah, doutora, então repor hormônio provoca risco no nosso corpo? Não, não é assim, traz benefícios. Então, as mulheres que podem fazer reposição hormonal, o quanto antes elas iniciarem essa reposição, melhor. Se por algum motivo, e que a gente pega muito em consultório, mulheres que perderam essa oportunidade, ou porque o médico disse que não precisava, porque não tinha fogacho, que não os calorões. Os calorões, gente. não é. As mulheres entendem, não, eu não tive calorão, não tive fogacho, eu não vou fazer reposição hormonal. Não é, ele é um sintoma, entre 100 ou mais. Então, e a prevenção de doenças, enfim. Então, se ela perde essa janela de oportunidade, não significa que ela não possa mais fazer a reposição hormonal. Ela pode, mas a gente requer alguns detalhes ali de exames, avaliação de, principalmente cardiovascular, carótidas, a angiotomografia, coronárias. Por quê? Porque ao longo da vida nós somos protegidas pelo estrogênio de riscos cardiovasculares. Mesmo se eu não tive uma vida regrada, comi gordura, ultraprocessado, esse hormônio estava lá segurando a onda e não deixando acumular placas de gordura nas artérias. Depois do declínio hormonal do estrogênio, essas placas se acumulam com mais facilidade se eu continuo desregrada, se eu continuo comendo gordura, não fazendo atividade física, né, consumindo ultraprocessados, industrializados. Então, aqueles triglicéridos, colesterol elevado, daí vai fazendo as plaquinhas. Então, depois de 10 anos, se eu tenho essas placas e eu coloco hormônio sem saber que eu tenho as placas, o estrogênio vai fazer vai remexer essas placas, vai fazer um turbilhonamento, né, bagunça o sangue ali, porque ele fica mais ativo, e eu desloco essas placas e pode ter um AVC, pode ter um trombo. Então, requer exames prévios. E foi o que eu propus ontem para essa paciente. Ó, ela estava com fogachos, desde mais de 15 anos com fogachos, calorões, e aí depois começou com as dores, com essas dores articulares, quadril. Então, E nós vamos fazer esses fogachos, ela sabia que ela estava na menopausa? Ela sabia, mas é aquela questão do médico, às vezes não passa, sabe? Ah, tu não precisa, como que não, sabe? Então, tem situações difíceis, bem complicado, Gisele. Só que eu não descartei a possibilidade dela ir ao especialista, ao ortopedista, e descartar outras alterações. Sim. A gente tem que associar. Então, aí entra o trabalho multidisciplinar. O ginecologista não trabalha sozinho, ele precisa das outras especialidades. Mas as outras especialidades têm que lembrar que pode ser por falta hormonal e encaminhar o ginecologista. E aí, quais são os hormônios nesta reposição? A gente tem o hormônio mãe, que a gente fala que é o estrogênio, né, que é o estradiol. Mas a gente tem a progesterona e, por que não, a testosterona, que é o hormônio que a gente mais produz. E a testosterona não é produzida pelos ovários. Então, mesmo depois da menopausa, a gente continua produzindo um pouco de testosterona. Só que requer essa reposição quando ela tem sintomas associados da falta dele, que é alteração de metabolismo, ganho de peso fácil, perda de força física, dificuldade de ganho de massa muscular na musculação e o desejo hipoativo, que é a perda de libido. Então, o cheirinho da testosterona é sempre bem-vindo na reposição. Eu falo cheirinho porque a gente tem que ter cuidado com o excesso, né? É impressionante, são tantos sintomas que, se passar despercebido, gente... É muita coisa. É assim, é quase que impossível, né? Então, na verdade, a mulher ela vai aguentando, ela vai se acostumando, às vezes, com os sintomas. Vai normalizando. E vai normalizando, porque, como você disse, a minha avó, a minha mãe, nunca ninguém fez nenhum tipo de reposição, por que eu vou fazer? Vem medos, vem mitos, que pode dar câncer, Exato. que o hormônio engorda, ao contrário, ele controla o metabolismo. Outra coisa que eu escuto muito... se eu fizer reposição hormonal, a minha voz vai engrossar. O meu corpo vai ficar diferente, eu vou ficar... E não é isso. Não. O que faz isso acontecer são outras substâncias. São outras substâncias, são anabolizantes, é outro assunto, outra história. Então, tudo depende de dose, né? A mão, saber o que a mulher precisa e individualizar. A gente não pode copiar receita da amiga ou da irmã, né? É o médico que vai saber a dose correta. Então, são doses personalizadas. Essa dose, com o tempo, ela vai modificando? No caso, ela vai aumentando a dose? Você vai aumentando a dose? Sim, pode ser que sim.
E tu me lembrou algo assim, nessa questão das dores, a gente precisa, não basta só repor o estradiol, eu preciso otimizar níveis elevados desse estrogênio no nosso corpo para essa prevenção das dores articulares, da artrose, da artrite, né? Ou simplesmente da dor. Faz com muita frequência bursite, que é líquido nas articulações, tendinites, que é a inflamação dos tendões, ou a lesão muscular mesmo por uma atividade, né? Sim. Eu sou maratonista, Gisele. Sério? Então eu tenho que cuidar muito isso, porque é muito comum ter, né, o agravamento. Eu, comparado com meu esposo, que também é maratonista, eu tenho mais dores articulares do que ele. É comum a mulher ter comum, mais. Por conta disso, porque o nosso hormônio oscila muito. Então, por mais que eu faça a reposição hormonal, que eu tento deixar os níveis, a gente sempre está com uma dorzinha ali, incomodando. Por quê? Por que isso acontece com a gente? É o nosso destino, mas a gente não pode sofrer com isso. As mulheres, elas ainda têm dificuldade de falar sobre isso. Tem muito. Porque quando você fala sobre a menopausa, você está dizendo eu estou envelhecendo. Uhum. E a mulher tem uma dificuldade de, às vezes, de encarar isso, né? Tem. Eu essa percebo, fase. O bom, assim, da minha história profissional, que eu sempre trabalhei com a obstetrícia. E a partir do momento que as minhas pacientes que ganharam bebês comigo envelheceram, eu envelheci junto. Então eu percebi essa necessidade de esse olhar mais, né, atento a elas. Então eu tenho pacientes que estão comigo há 17, 20 anos. Então eu vejo isso no olhar delas. E tem umas que dizem, Fabiana, como é difícil aceitar essa fase. Elas dizem, por quê? Por que isso acontece, né? Elas, assim, eu lembro até do rostinho dela, assim, trazer essa angústia de estar envelhecendo. E por quê? Você consegue nos responder? Eu acho assim, ó, não é que a gente tem que aceitar, a gente tem que sempre se reinventar. Então, não aceitar o envelhecimento como algo ruim. Eu sempre coloco assim, que bom que estamos envelhecendo. Que bom que passamos pela menopausa e vamos chegar lá aos 80. Sim. Muitos não têm essa oportunidade, né, Gisele? Exatamente. Por alguma tragédia, alguma coisa. Então, que bom. Saudáveis também, isso, né? E daí procurar sempre fazer algo saudável para isso. Então, procurar o especialista, o ginecologista que tem esse olhar mais atento e que saiba individualizar os tratamentos. Eu trabalho muito com essa parte que a gente fala da integrativa, né? De tratar a mulher, prevenção, saúde, não tratar doença. Então, repor suplementos, entender o que é necessário, os níveis otimizados de vitaminas. Então, a gente consegue viver bem. Eu já estou na menopausa há 4 anos, eu acho, 5. Então, a gente consegue viver bem. E quem tem essas oportunidades, excelente. Sabe o que eu escuto muito também, Fabiana, das minhas amigas? Quando a gente começa a falar sobre isso, e quase sempre a gente fala sobre isso, é que são muitas pílulas para tomar. Sabe? E aí, muita cápsula, né? Muita cápsula. Muita. E isso vai deixando a gente muito irritada, porque não cabe às vezes, entendeu? Enjoa. Então, por exemplo, uma dose equivale a 4 cápsulas. E não tem como... A gente tem não tem uma só. A gente tem estratégias. Eu costumo trazer assim, de ter estratégia. Porque se a gente vai pensar em tudo que tu precisa suplementar, realmente, a lista, a receita é enorme. Então, na hora do em jejum, café, isso. Na hora do almoço, aí sublingual lá, não lembro mais. Que é complexo B, que é vitamina isso. D, tá que é tudo lá em casa. magnésio. Exatamente. E aí, à noite... Aí o gelzinho para passar, meu Deus, são tantas coisas que às vezes fala assim, não, hoje só esse. Amanhã eu tomo esse. Mas daí a gente tem que saber assim, às vezes tem as estratégias, porque eu escuto isso todo dia, doutora, pelo amor de Deus, eu não aguento mais tanta cápsula. Então a gente tentar otimizar quais as vitaminas são ideais para otimizar a saúde da mulher e tentar não colocar tanta concentração numa fórmula só. E se tu precisa colocar 5, 6 ativos, às vezes ele faz em pó, em sachê, que daí tu dissolve na água e toma. Então tem que ter essas estratégias também. E outra opção são as terapias injetáveis, né? Que a gente consegue otimizar a reposição de vitaminas pela via endovenosa ou intramuscular. Então quem consegue ter acesso às clínicas que têm essas terapias, você otimiza
e não precisa tomar tanta cápsula. Então, às vezes, só aquele suplemento para melhorar a qualidade do sono, né? Para fazer um sono reparador, que deve conter ali os suplementos adequados, né? Algumas de manutenção, que é complexo B, vitamina D a gente faz, mas o restante, quando precisa, tu coloca ela em injetável. Então, ajuda a melhorar bem. Falando em injetável, vou tomar um golinho de água. Eu vou tomar também. Existem as reposições que são, eu não sei se eu vou usar a palavra certa, chip? Os implantes. Os implantes. E aí eu fico pensando, bom, você vai implantar ali a reposição, mas e se não der certo? Por exemplo, começa a cair cabelo, começa a ter espinhas e outros efeitos colaterais, mas você já colocou. Como que funciona? Porque eu acho que via oral é mais fácil, né? Você tomou, começou a sentir, parou. E nesse implante é possível retirar? Se ele já foi distribuído para o corpo todo, enfim. Antes da decisão do implante, eu sempre inicio com a via oral. O estrogênio a gente não passa via oral porque é um estrogênio sintético, é onde ele aumenta risco para trombose e aumenta risco para câncer de mama. Então a gente evita o estradiol, o estrogênio oral. A gente usa progesterona, que ela existe micronizada bioidêntica oral, que é a melhor via de absorção, e testosterona ou em gel ou em implante. Então, e o estradiol em gel, adesivo, tem um spray agora ou implante. Então, quando a gente vai decidir a reposição da mulher, eu inicio ela via transdérmica. Eu vejo aonde que eu consigo otimizar os níveis adequados para depois passar para implante. E ter a noção da dose que tu vai colocar nesse implante. Então, assim, as minhas pacientes praticamente quase não têm efeitos colaterais. Por quê? Porque eu preparei o corpo dela, e preparar também é otimizar vitaminas, é preparar o terreno, desinflamar, fazer todo o processo, porque quanto menor a dose hormonal, menos efeitos colaterais. E isso vai para o implante também. A gente tem implantes absorvíveis e implantes silásticos, que duram 1 ano, que ficam dentro dos tubinhos. Uma vez que tu colocou o implante, é muito difícil de tirar, como você falou. Então tem que ter conhecimento da técnica, conhecimento e conhecimento de cálculo, entender sobre o hormônio, para poder, qual é o ideal para aquela paciente. Então, e testar antes. Então, para essas mulheres que falam, nossa, quantas cápsulas eu tenho que tomar, é muita coisa, o implante ele traz... Uma estratégia boa. O implante ele traz a parte hormonal e traz alguns não hormonais, coenzima Q10, NADH, que é uma importante coenzima para a energia mitocondrial, a gente pode colocar em implante. Agora, a maioria é oral ou é injetável, daí soro, né? De vitaminas e suplementos. E fazendo essa reposição, é bem provável, ou é provável, que essas dores todas aqui, elas vão desaparecer. A gente não pode nunca garantir 100%, mas alivia nada, bastante. Né? Mas alivia muito. Por quê? Porque você está otimizando os hormônios novamente para o corpo da mulher. Ela vai se sentir ativa, disposta, animada, levantando cedo, indo treinar, que delícia. Mas o hormônio não faz nada sozinho, tem que ter todos os pilares. Higiene do sono, cuidados alimentares, né? Atividade física, é um conjunto, que são os pilares da longevidade que a gente brinca, né? É um né? conjunto e fala, né? Que não é pouca coisa também. Nada faz sozinho. E não pode copiar jamais. Tem que ser prescrito, individualizado, estruturado. Porque às vezes a vitamina que você usa não é para mim. Eu não tenho necessidade dela. Às vezes a dose hormonal que você vai usar não é para mim. A estratégia, doenças prévias, se tinha endometriose, qual é essa transição na menopausa. Né? Então, aí vem aquela pergunta, mas a gente tem a mesma idade, eu não vou tomar a mesma coisa que você? Então, não, né? Não pode. Os organismos, eles são totalmente diferentes. Diferente, as respostas também. As respostas também. E acompanhamento, não é uma consulta única no ano. A mulher, depois dos 40, ela tem que às vezes passar no consultório, na clínica, 3, 4 vezes ao ano, até você ajustar. E mesmo assim, de cada semestre, tu pode ter que mudar a dose desse hormônio e ela não pode ficar copiando essa receita. Sim. Tem que ter todo esse cuidado. Muito ela importante. copiando a própria receita, replicando, né? Até porque eu acho que em alguns lugares você não consegue fazer não é o ideal, né? O ideal. É que ela fala, não, eu preciso novamente Isso, tem que ter a receita assinada, atualizada, né?
Quer deixar um recadinho para as mulheres antes de ir embora? Eu acho que o recado é assim. Pode deixar aqui, nessa câmera que vai. O recado é não normalizar, não aceitar o envelhecimento como algo ruim. Feliz que estamos envelhecendo e sempre procure encontrar o profissional que consiga entender as suas dores e consiga passar aquilo que é importante. Envelhecer faz bem. Eu acho que eu estou na melhor fase, né? Essa pós-menopausa. Então, não entendo o envelhecimento como uma palavra ruim. É algo que a gente está adquirindo uma maturidade, né? E que sejamos felizes. A gente está com a expectativa de vida muito grande. Então, ali, né? Mais de 1 bilhão de mulheres estarão na menopausa. Então, vamos viver bem essa fase. Muito bem. Recebi aqui a doutora Fabiana Berch, ginecologista, e nos deu aqui uma entrevista maravilhosa, muitas informações valiosas, e eu agradeço imensamente a sua presença e volte mais vezes. Com certeza. E quando começar a atender aqui, já me avisa, tá? Tá. Já me coloca na lista, na agenda. Tá, Até a próxima. Obrigada, viu? Tá joia. Vamos agora para o intervalo e na volta conversaremos com a Júlia Dias e Carol Dianês da Casa Sublime. Eu volto já já. O governo de Mato Grosso mostra que é capaz. Foi lá e fez, vai lá e faz. O governo de Mato Grosso concluiu e entregou o Hospital Central, o melhor hospital público do Brasil. Você tá num hospital de ponta, né? Algo que a gente nunca viu aqui dentro do estado de Mato Grosso. Nem hospital particular daqui oferece essa estrutura. E é gostoso quando você chega num ambiente acolhedor. Em menos de um mês, a médica encaminhou ela para fazer a cirurgia e, graças a Deus, foi rápido. Vai estar livre, né? Agora foi inaugurado o novíssimo Hospital Estadual do Alto Tapajós. E ainda tem mais 4 hospitais sendo construídos no estado. A gente tá vendo muita coisa boa acontecendo, né? Mato Grosso merece. Muito. Governo de Mato Grosso, governo que vai lá e faz. Aqui o trabalho não para. Aquapark Pantanal, lugar da família feliz. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Aquapark Pantanal, lugar da família feliz. O SAMU não vai fechar em Cuiabá. O que o governo de Mato Grosso fez foi uma parceria entre SAMU e Corpo de Bombeiros. E o resultado é ampliação e melhoria do serviço para a população. Todo atendimento agora é centralizado. O número de equipes mais que dobrou, saltou de 12 para 25. Foi super rápido, meu pai foi imobilizado, foi bem tratado e em menos de um dia, sem sequelas, meu pai estava em casa. E o tempo de espera pelo atendimento caiu 9 minutos. Na prática, essa integração significa mais agilidade no atendimento para quem precisa. Rapidez, pela sensibilidade que tiveram comigo, sabe? Naquele momento ali. Porque a gente está ali, a gente está entregue. Na emergência, cada minuto faz diferença. Se você precisar, pode ligar no 90, 192 ou 193, que o SAMU ou o Corpo de Bombeiros irá te atender. Governo de Mato Grosso. A natação é uma das atividades mais completas para o corpo e para a mente. Na Academia Medley, o treino de natação para adultos é pensado para todos os níveis. Com orientação de professores experientes, você melhora a respiração, fortalece a musculatura, aumenta a resistência e ainda reduz o estresse do dia a dia. Cuide da sua saúde, movimente seu corpo e descubra o prazer de nadar. Academia Medley. Tradição, qualidade e resultados dentro d'água. Estamos de volta e é ao vivo o programa, hein? Estamos ao vivo aqui na TV Gazeta e também ao vivo no Instagram, @Gisele Almeida Oficial. E agora eu estou com as meninas. Júlia Dias, que é micropigmentadora, Carol Dianês, que é nutricionista, ambas da Casa Sublime. Pois é, e vamos falar sobre saúde, emagrecer
mesmo com essa rotina maluca que a gente tem. Enfim, vamos ver se elas fazem isso. Se elas fazem o que elas estão dizendo pra gente fazer. E aí, Júlia, tudo bom? Vamos lá. Tudo bem? Primeira vez aqui no programa, Primeira né? vez. Seja muito bem-vinda. Obrigada, A Júlia Gisele. já tá acostumadíssima. Já estou acostumada, mas agradeço o convite novamente. Muito bom receber vocês duas. Meninas, primeiro eu quero saber de vocês. Antes de falar dos pacientes, das mulheres e homens que querem, né, e precisam ter uma rotina saudável. Vocês dão conta? Porque vocês trabalham bastante, né? E é sobre isso aqui, é a correria Do dia a dia. do dia a dia, como fazer tudo isso e mais isso aqui. A Carol presencia a correria minha, dos outros profissionais na Casa Sublime. Só que uma coisa que eu acho muito interessante que ela envia uma listinha ali chamada SOS, né? Que aí é um PDF bem, né, com bastante, com imagens, bem ilustrativo, para que eu consiga facilitar a vida do paciente, porque a gente está em um mundo com várias informações, vários, né, segmentos, e a gente precisa facilitar a alimentação. Sabe por quê? As pessoas desistem. Sim. Se não vier do jeitinho que ela quer, que caiba, né, na rotina dela, ela acaba desistindo. E aí fica aquela coisa, é uma dieta temporária de 30 a 40 dias, com uma adesão baixa, e o paciente não segue, logo não tem o resultado que ele pretende. Exatamente. E acontece o quê? Essa mulher, ela vê que não dá conta, ela fica triste, né? E isso vai gerando, né, vários outros sintomas, né? Exato. Aquela culpa de, nossa, eu tentei novamente, não consegui de novo. E assim vai indo. Então, o nosso papel hoje, né, é tentar facilitar ao máximo. Então, deixar ali uma lista de compras, várias substituições, organização. Isso, a Júlia é minha paciente também, a gente conversa muito sobre organização, porque sem ela a gente não dá conta. Como que é essa organização, Júlia? Olha, uma vez por semana a gente dá uma olhada na dieta e tenta produzir ali o máximo que eu consigo fazer. Deixo as refeições congeladas. A Carol também dá dicas de restaurantes. Aquele quebra-galho, o porque a gente quebra-galho que entrega as refeições congeladas também. E eu mando tudo para ela para ver a questão das calorias, se está de acordo com a minha dieta, porque existem refeições congeladas, mas que o plano ali, aquele plano ali, aquela refeição, não faz sentido com o meu objetivo. Tá na mão, mas não vai fazer o papel. Às vezes é para ter massa muscular, isso, né? ou é para emagrecimento, então a gente tem que ir ponderando, né, tudo isso. E aí, na hora que você faz então, a avaliação, você já faz esse cronograma e as mulheres aderem. E como que você faz para que elas mantenham? Que é o mais difícil, né? O manter. A constância, que é importante. Eu converso muito no consultório que a dieta tem que caber na rotina, não é ao contrário. Então, você tem uma rotina, eu tenho outra, a Júlia tem outra, então a gente tem que deixar tudo mais fácil. Isso que a Júlia contou sobre a questão da marmita congelada é uma estratégia, porque às vezes aquela mulher não consegue passar horas na cozinha, ou pelo menos deixar a proteína. Eu converso muito, deixa o frango, a carne pronta, porque à noite chegou, colocou ali num pãozinho, num rapidez, já é um jantar. Não precisa ser aquela coisa de comida. Não é só a comida que é saudável, né? O pãozinho, um sanduichinho também? Um sanduichinho também. Eu falo que é a comida contra a roupa. Então, a gente consegue colocar os legumes, a salada. Tem que ser uma coisa prática. Mas aí vem a questão do carboidrato, né, à noite. Você fala, não vou comer pão, massa, né? O pão é carboidrato. E aí algumas pessoas pensam que, não, melhor não. Já que eu não vou no arroz, eu também não vou no pão. Não, e assim, quando a gente pensa no carboidrato, ele fornece energia. É necessário, né? Se é aquele paciente que vai treinar cedo, o carboidrato, ele vai ficar ali estocado no nosso músculo, no nosso fígado, e ele vai usar esse carboidrato, esse glicogênio, no outro dia. Então, na verdade, o pré-treino dessa pessoa é o jantar anterior, lá à noite, que ele vai utilizar no outro dia. Pão, é o macarrão, é o pão, né? É o macarrão. Então, assim, tudo é estratégia. Para quê? Qual que é o objetivo daquele paciente? Por que ele quer consumir o pão à noite? Então, a gente tem toda essa... Pensar em tudo. E aí você entra... Uma outra questão que eu acho bem importante, que você pode comer tudo. Tudo. Né? Algumas pessoas deixam de comer algumas coisas que gostam muito
E ela mal sabe que pode comer aquilo, porque ela não tem acompanhamento. Exatamente. E a gente vê que essa questão da restrição, ela não consegue ser efetiva, né? O paciente ele fica um tempo, né? A pessoa fica um tempo fazendo aquela dieta extremamente restritiva, sem doce, sem chocolate, mas depois a conta chega. Não é sustentável, né, a longo prazo. Eu falo muito sobre 80-20, então vamos fazer 80% correto, os 20% come o seu chocolate, toma uma cervejinha ali 2 unidades no final de semana, intercala com a cerveja sem álcool, tudo isso é um equilíbrio. Nossa, na hora que você fala que pode comer esse chocolatinho, meu Deus, é só alegria, né? E ainda mais para quem treina. Eu vejo que você treina, então, gente, o que é um chocolate de 25 gramas, por exemplo? Pois é. E uma vez que você postou uma receita, a Carol, ela tem no perfil dela, ela posta várias receitas fitness. E uma vez ela postou uma dica de um doce que acho que era uma uva, e aí você colocou um pouquinho de leite condensado. Ela falou, você tá com vontade de matar? Quer matar essa vontade de doce? Tem como usar o leite condensado, mas nessas proporções, do que a pessoa ir lá e comer um doce fit, 0 açúcar, 0 não sei o que tem bem mais calorias. E nem saboroso é. E não tem gosto de nada. E o pior, não vai matar a vontade ainda de consumir o doce. Olha, eu tenho algumas estratégias. Eu tenho a marmita, eu faço alguns bolinhos, tomo alguns iogurtes no meio da manhã, treino 1h30 da tarde, então eu trago alguma coisa aqui para comer. E assim, tem dado muito certo. Eu acho que a constância, você ser disciplinada, você com certeza terá o resultado que você deseja. Sim. Não tem como não dar certo. Mas é necessário e não é fácil, gente. Não é tranquilo. Você tem que realmente, né? Vou sair aqui da televisão, do programa, e não almoçar, almoço 3 horas da tarde. Tudo isso realmente mexe com a minha cabeça, mexe com a minha rotina. Mas se eu quero um resultado, né? Se eu quero ter um corpo bacana, se eu quero ter a minha saúde sempre em dia, eu preciso fazer tudo isso, senão... Com certeza. E você enxergou o que funciona para você. Então você já sabe que o iogurte, ele pode com certeza encaixar na sua rotina, então você já tem ele, o bolinho, a marmita congelada. Então o meu papel é dar esse caminho. Eu sempre falo, né, que eu mostro o caminho, mas é as pacientes que estão no comando, porque a gente precisa ter essa autorresponsabilidade. E nós recebemos aqui no bloco anterior a doutora Fabiana, ela é ginecologista, e falando sobre a reposição hormonal e a importância da atividade física, porque ela falou que se você fizer reposição hormonal e não se alimentar corretamente e não fizer exercícios físicos, aquela reposição não vai ter o efeito desejado. E ainda mais nessas pacientes de reposição hormonal, na menopausa ou no processo ali, né, do início da menopausa, é muito importante a preservação da massa muscular. Sim. Eu falo que massa muscular é patrimônio, é a nossa herança. Então, o que a gente vai usar lá na frente, às vezes para uma internação em uma UTI, a gente não sabe do futuro, ou às vezes até mesmo diminuir o risco de queda quando, né, se tornarmos idosos. Então, esse casamento da nutrição com a saúde também hormonal, feminina, e os micronutrientes, as vitaminas e minerais, que promovem uma saúde, uma longevidade. Carol, você cuida da Júlia. Isso. Então, eu vejo a Júlia postando assim... Eu vejo a Júlia magra, um corpo maravilhoso, uma pele linda, e eu vejo você postando muita comida. Muita comida. Você viaja, e mesmo quando não viaja, eu vejo você comendo doces, enfim. Eu não me privo de nada. E aí a gente fica pensando, né? Como assim, né? Então, é claro que é possível. É os 80-20. Os 80-20. No meu caso, eu acho que é uns 70. 70-30. 70-30, 60-40. Mas você treina muito bem. O treino eu não abro mão, eu vou certinho, porque... Não adianta nada você comer aquilo tudo, aí eu penso, gente, vou gastar no treino, vou usar esse carboidrato, essa energia toda aqui no treino. E aí toda vez que tem assim, uma data comemorativa, Dia das Mães, aí teve lá o almoço, Dia das Mães, eu falei, amanhã eu vou treinar muito, porque aí eu como, sabe, não abro mão desses momentos, justamente porque
eu sei que se eu abrir mão, depois eu fico me sentindo, poxa, mas até que ponto vale a pena, né? Exatamente. Até que ponto vale a pena abrir mão disso? Sim. Porque você pode ter tudo isso, aproveitar, curtir com os amigos, com a família, mas não esquecendo que depois você tem que dar uma diminuída. Voltar pro eixo. Exatamente, você pode sair. Sim. E sem né? restrição na hora de voltar também, né? Porque a pessoa parece que Nada de come fazer muito aquilo, em um dia. fazer aquelas maluquices, né? Nossa, eu vou tomar 5 litros de água no dia, vou fazer aquele jejum intermitente. Não é assim. Na verdade, eu falo, saiu da dieta, volta na próxima refeição. Sim. Porque é para ser uma coisa leve, não é para ser uma coisa pesada. A gente já tem várias questões na vida, que a gente é trânsito, é trabalho, é família, é casa. Nós mulheres temos várias funções. Hoje a gente está muito forte no mercado de trabalho, porém, ainda a questão de mercado, casa, tem o nosso olhar. Então, para nós tem que ser uma coisa leve. Quais são os principais desafios para você como nutricionista, quando você recebe as suas pacientes lá na Casa Sublime? Quais são os principais? Falando, meu Deus, isso aqui eu preciso estudar mais, isso aqui realmente tá difícil. Organização. A organização. De ensinar mais, né? Às vezes eu tenho vontade de ir no mercado junto, falar, Na vamos casa fazer uma dela. compra, isso. A consultoria pega a Carol e leva no mercado junto. Mas você pode fazer isso, Sim, eu Carol. penso nisso também, Maravilha. porque a gente prescreve, conversa, ensina, mas é aquela coisa, quando a gente coloca pra valer, pra fazer, vai vindo dúvidas. E eu fico, meu WhatsApp é disponível, então, me manda mensagem, tá com dúvida? É melhor que eu consiga resolver agora, antes, do que um mês depois no retorno. Exato. Então, eu vejo que, assim, o maior desafio é começar. É de você levar o papelzinho pro supermercado e falar, não, é isso, e organizar a refeição ali, às vezes, uma vez por semana, porque depois vai embora. Em relação até a questão dos sintomas, melhora a questão de distensão, melhora os gases, melhora a questão do refluxo, da gastrite. Eu atendo muitos pacientes com essas queixas. Então, quando a gente começa a melhorar, aí o paciente fala, nossa, eu tô bem, eu tô melhor. E A aí partir ele desse continua. momento ele continua. Ele continua. Né? Se sente motivado. Porque Isso. melhora a qualidade do sono também. Melhora A disposição. outras questões, a disposição, treina com mais prazer, né? Porque não é sempre que a gente tem prazer de treinar, né, Júlia? Às vezes a gente vai mesmo porque tem que ir. Às vezes A maioria só das porque vezes. pagou o personal. É um bom incentivo. Outro Exatamente. incentivo, um Começa personal a pagar fofoqueiro. o personal, gente. Você Começa vai a pagar lá o e personal, conversa. você vai. E aí, e não é fácil pra ninguém. A gente tá aqui com a Júlia, que mostra o seu dia a dia nas redes sociais. Compartilha essa rotina. Compartilha a rotina, né? Trabalha, é modelo, enfim. 1 milhão de funções, né? 1 milhão de funções, consegue dar conta de tudo. E a gente vê você treinando também. É maravilhoso ver que você dá conta e muitas mulheres dão conta também. Né? É possível. É né, possível. Carol? É possível. Só que a gente tem que olhar pra gente. Então a Júlia, ela entendeu isso. Ela faz as coisas que funcionam pra ela. Ela não fica tentando pegar ali, né, de uma amiga, de outra, vendo, porque cada um tem uma rotina, um objetivo, um metabolismo. Então a dieta dela é pra ela. Né? A dieta dela é com muita comida. Quem dirá se eu, com 1,54, consumir tudo que ela consome? Nossa. Não vai dar Pois certo. Outra coisa que eu ia te falar, quando eu comecei a fazer, eu falei, meu Deus, ela vai tirar tudo de mim, eu vou começar a comer muito menos que nada. Às vezes eu falo, não dou conta de comer o que você está passando para mim, é demais. Então... É comer bastante, só que com uma qualidade melhor, né? Assim, incluir mais, isso eu apanho até demais com a Carol. Eu tenho que comer mais fruta, mais vegetais, mais legumes. E aí eu não sou muito adepta, mas eu tento. E isso faz tanta diferença, assim, no nosso metabolismo, no nosso dia a dia, na disposição, em ficar doente, imunidade. Pois é, imunidade baixa, exatamente. E agora tá todo mundo com gripe, é o momento, gente. Comam frutas. É um multivitamínico natural. É um multivitamínico natural. Bom, nós recebemos aqui Júlia Dias, que é micropigmentadora, e hoje ela não veio falar de micropigmentação. Hoje ela veio falar sobre a saúde, sobre essa questão, né, de comer bem, de se alimentar corretamente, nos horários adequados e principalmente ter uma pessoa que cuida, né? Exato. Que é a Carol, que é a nutricionista
da Casa Sublime. Você cuida de todo mundo lá dentro? De todo mundo. Todo mundo faz a tarefa de casa? Faz. Uns mais que o outro. Mas é engraçado que às vezes no lanche da tarde tem um bolinho e todo mundo, olha lá, Nutra. Eu falo, gente, pode comer, pode comer. Eu não sou fiscal. A semana passada eu estive lá, numa quinta-feira, e aí me ofereceram um pedaço de bolo. E que bolo gostoso, né, Gi? E eu comi. Aí me ofereceram um drink. O que a gente faz? Poxa vida, um drink e um bolo. Mas são exceções. É pra aceitar? Você estava fazendo a tarefinha de casa, treinando, se alimentando bem. Não é um bolo que vai bagunçar com tudo. Não, né? E o drink também? Também não é o drink, mas tem o drink zero. Lá, que é zero álcool. Mas eu não peguei o zero álcool. Você acha que eu vou pegar um zero álcool? Não peguei. Final de tarde. De jeito nenhum. Meninas, muito obrigada. Vocês estão em casa, que não conhecem ainda a Casa Sublime, tá na tela aí a logomarca, para você não esquecer. O endereço a gente vai falar agora. O Instagram, a Casa Sublime, então, @a Casa Sublime, para você ver os profissionais que atendem dentro deste local. E tem vários, inclusive, dentre eles, a Marcela Salomão, que sempre vem aqui no programa, a Júlia Dias e hoje a Carol, pela primeira vez aqui, espero que tenha gostado. Vamos lá, pro endereço e o telefone para que todo mundo já possa entrar em contato. Avenida Presidente Marques, número 400, lá no bairro Quilombo. Gente, centro da cidade, tem estacionamento perfeito. Maravilhoso, você chega, tem um menino que pega seu carro, já estaciona e pronto. Maravilhoso. O telefone eu não vou saber de cabeça. Mas manda mensagem pra gente no Instagram mesmo, no direct, @Casa Sublime, e venha ter essa experiência maravilhosa, conhecer a nossa clínica. É uma experiência sublime. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Gi. E a gente se vê em breve. Vamos agora finalizando o programa, porque amanhã eu preciso voltar. É isso mesmo. E nós estaremos aqui amanhã às 11 horas da manhã. Lembrando que o programa é ao vivo, nós estamos ao vivo também no Instagram, @Gisele Almeida Oficial. Eu espero vocês amanhã. Meninas, na geral, eu falo que aquela câmera é alta, é bonita, não é? Esguia. É ali que a gente dá tchau. Um grande beijo e até amanhã.